No programa de hoje queremos pensar a respeito de uma comunicação saudável. Já estou fazendo programa de rádio há cerca de 15 anos, mas ainda estou aprendendo a me comunicar. Uma coisa é a comunicação pública, quando queremos falar alguma coisa a um público maior, seja na faculdade, na igreja, talvez em alguma função no seu trabalho. Outra história é a comunicação dentro do lar. Grandes oradores e pregadores não necessariamente são bons comunicadores dentro de casa. E devemos estar aprendendo a lidar com todas as áreas da comunicação, porque a Bíblia fala a respeito da importância de uma boa comunicação. Hoje eu quero conversar e pensar com vocês a respeito disso. Provérbios fala muito a respeito. No versículo 11, por exemplo, do capítulo 25, tem um versículo muito interessante. Como maçãs de ouro em bandejas de prata. Imagine a cena. Maçãs de ouro. Pense no valor atribuído a este enfeite que está sobre uma bandeja, não qualquer, mas uma bandeja de prata, demonstrando aqui o precioso valor daquilo que ele vai falar agora. Então, como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Com outras palavras, o escritor de Provérbios está dizendo que é algo muito nobre, precioso, quando alguém tem palavras que são ditas dentro do tempo certo. Nós começamos já a aprender aqui algumas leis da comunicação. Nem tudo o que é correto para ser dito deve ser dito a qualquer momento. Nós podemos falhar na comunicação dentro do lar simplesmente colocando uma palavra fora do tempo. Nossa casa é repleta de mulheres. Tenho 4 meninas e ainda a minha esposa, e a comunicação é um ponto importante dentro do lar. Precisamos aprender a falar com respeito uns para com os outros. Estamos aprendendo isso diariamente. Quando nos unimos, cada um vem com o propósito de falar alguma coisa, às vezes enquanto o outro, inclusive, está com o propósito de não ouvir nada, só está querendo ficar em silêncio. E uma comunicação saudável implica em aprender a respeitar um ao outro dentro de casa. De que forma vocês têm se comunicado dentro do lar? Como tem sido a comunicação? Deixe-me ler mais alguns versículos de Provérbios capítulo 15, que diz assim: a resposta branda desvia a fúria, mas a palavra dura suscita, levanta a raiva, a ira. Versículo 2 de Provérbios 15 diz que a língua dos sábios adorna, enfeita o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Meus irmãos, são muitas riquezas dentro deste texto e eu convido você a buscar melhorar a cada dia mais a comunicação dentro de casa. Em um estudo que encontrei dentro de uma Bíblia de estudos, fala a respeito de alguns perigos que eu quero mencionar aqui com relação à forma de nos comunicarmos dentro do lar. O primeiro perigo gigantesco é uma guerra que nós queremos chamar aqui de guerra do silêncio. Você já enfrentou a guerra do silêncio? Você não escuta bombas, você não escuta tiros, você não escuta nada, mas ao mesmo tempo se sente atingido, ferido, machucado, como se tivesse levado de fato uma facada no seu coração. Por que está sangrando o meu coração, sendo que não está acontecendo nada dentro de casa? É a guerra do silêncio. Muitas famílias têm adotado o silêncio
não vou expressar os meus sentimentos, e com isso então usam de desculpa para atacar o outro com um silêncio ensurdecedor. Algo que machuca os nossos ouvidos é o silêncio quando nós precisamos ouvir o outro dizer aquilo que está sentindo, porque está magoado, porque está ferido. Então, em primeiro lugar, tome cuidado com a guerra do silêncio. O segundo grande perigo na comunicação é falar sozinho. Tome cuidado de não ser aquele único que está sempre querendo falar sem dar a oportunidade para que o outro expresse os seus sentimentos. O problema do falar sozinho talvez seja até desconhecido para aquele que está falando, porque ele acha que estão tendo comunicação dentro de casa, mas ele não percebe que é só ele que está falando, é só ele que está dando a sua opinião e não está respeitando a vontade, os desejos, os sentimentos que o outro, sentado na mesma mesa, comendo da mesma comida que sai da mesma panela, mas que não tem a chance de colocar aquilo que ele está sentindo. Já temos aqui 2 pontos para nós cuidarmos. Em primeiro, cuide com a guerra do silêncio. Em segundo, cuide para não ser você o único que fala, que expressa. Tome tempo para ouvir o outro. O terceiro perigo, quero chamar aqui de síndrome do pregador. Temos que cuidar com a síndrome do pregador. O que é a síndrome do pregador? É aquele vício que nós temos de falar tudo dando um sermão. Nós temos que cuidar para não estarmos pregando o tempo todo para o outro como se nós fôssemos o sabedor de todas as coisas, aquele que entende de tudo, e todas as palavras que saem da boca de quem tem a síndrome do pregador são sempre sermões acusativos, apontando o dedo, sempre mostrando o erro dos outros, sem nunca usar a palavra nós. Eu também falho, eu também preciso de graça. É uma pregação sem misericórdia, é um pregador da justiça o tempo todo apontando os erros do outro. Esta é uma das grandes falhas na comunicação que nós precisamos cuidar. A síndrome do pregador é muito perigosa, pois podemos ofender quando estamos sentados à mesa. Não é lugar de sermão, de púlpito, e sim um lugar de conversa onde crescemos juntos. O quarto perigo da comunicação é o sarcasmo. Sabe quando a pessoa começa a falar em códigos, fica colocando obstáculos para que o outro entenda de fato o que se está querendo dizer? Costuma-se dar sorrisos marotos, como se diz, maldosos, e a comunicação acaba sendo travada, freada devido ao sarcasmo. Nós não podemos ser cínicos dentro de casa, não podemos falar por códigos, deixando dúvida naquele que nos escuta. Cuide com o sarcasmo, não use o sarcasmo, códigos, malícia para querer transmitir uma mensagem importante. E em quinto e último lugar, devemos cuidar com as brigas constantes. Existem pessoas que não conversam, elas só levantam a fúria e a raiva. O versículo 1 do capítulo 15 de Provérbios diz: a resposta branda desvia a fúria. Nossas palavras devem desviar a raiva, o ódio. Quando nos encontramos com pessoas que têm dificuldade na comunicação, nós devemos, de forma muito rápida, transmitir graça, misericórdia. Traga palavras calmas para que o furor de uma pessoa seja desviado daquele quarto, saia daquela casa. Que a gente não permita que a forma de discussão, de levantar o tom, seja um hábito nas conversas do nosso lar. Quem é o agente desviador de fúria dentro do seu lar, jamais permita que as brigas sejam uma forma de comunicação dentro da sua casa. Quero voltar a repetir: cuide com esses agentes do mal que vão tentar destruir a sua família através do mau uso da comunicação. Jamais permita a guerra do silêncio. Em segundo lugar, jamais fique falando sozinho. Dê espaço para que o outro transmita os sentimentos do seu coração. Em terceiro lugar, não use sermões. Evite fazer com que as suas palavras sejam pregações,
cuidado com a síndrome do pregador. Em quarto lugar, não use o sarcasmo. Seja direto, verdadeiro, puro e simples. Em quinto lugar, jamais levante o tom de voz, que a gente possa usar de palavras brandas, como diz a palavra aqui. Palavras brandas que desviam a fúria. Que a sua e a minha forma de comunicação dentro do lar possa melhorar a cada dia. Como falei no início deste programa, estou fazendo programas de rádio há muitos anos, mas ainda continuo buscando melhorar. Preciso melhorar. E a forma como nós falamos com o nosso próximo pode transformar totalmente a nossa história. Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor nos dê uma língua serena, que ela seja, como diz o texto bíblico, árvore de vida, que a nossa boca seja transmissora de graça, de paz dentro de casa. Ajude-nos a não cairmos nas artimanhas do inimigo e não pervertermos a nossa língua com o uso indevido dela. Derrame graça sobre nós, ajude-nos a nos comunicarmos cada vez melhor para a honra e glória do Teu nome, que as nossas famílias sejam edificadas através da nossa boca, que a gente não derrube aquilo que o Senhor edificou com o mau uso das nossas palavras. Ajude-nos em nome de Jesus. Amém.